como foram criados os efeitos do Godzilla, porque ele apareceu pouco no seu próprio filme. Você notou todos os easter eggs e referências? Eu sou o Junior Dino e na análise de hoje vou te contar tudo isso e muito mais sobre Godzilla de 2014. Se você é um fã de filmes de monstros, se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você ainda não viu o filme, fica o aviso de spoilers. O filme começa em 1999, mostrando esse helicóptero que é muito parecido com o helicóptero do primeiro Jurassic Park. Conhecemos o Dr. Ishiro Serizawa. Ishiro é uma homenagem ao Ishiro Honda, que dirigiu vários filmes do Godzilla, incluindo o primeiro lançado em 1954. E Serizawa homenageia o Daisuke Serizawa, um dos personagens mais importantes do primeiro filme. Eles chegam a uma caverna subterrânea radioativa, descoberta acidentalmente por uma mineradora. Eles encontraram um fóssil gigantesco, da mesma espécie de Godzilla. O fóssil contém um tipo de ninho fossilizado. A HQ Godzilla Aftershock explica que esse monstro, conhecido como Dagon, enquanto lutava com outra criatura, foi infectado com os ovos do seu inimigo. Dagon sobreviveu à luta, mas os ovos drenaram toda a sua energia, causando a sua morte. Eles descobrem que um ovo estava preservado e eclodiu, e um monstro gigantesco em sua fase larval escapou pelo mar. A seguir conhecemos a família Brody, que está morando no Japão. Joe e Sandra trabalham em um reator nuclear. Acontece um forte tremor e começa a vazar radiação. Joe tenta salvar a sua esposa, mas ele precisa fechar as portas para conter a radiação e salvar milhares de vidas. Ele vê a sua esposa morrer. Essa cena acabou comigo. Até o Tarantino confessou que chorou. Enquanto isso, o filho deles, Ford, está na escola e vê o reator desabar. Na sala de aula vemos na parede uma mariposa muito parecida com a Mothra. E aqui em cima um origami de um pteranodon vermelho que lembra o Rodan. Gareth Edwards, o diretor do filme, é muito fã do Godzilla. Ele cresceu assistindo os filmes japoneses, então deve ter sido ele mesmo que colocou esses easter eggs no filme. Avançamos 15 anos depois e Ford se tornou o tenente de um esquadrão antibomba. Ele é vivido pelo Aaron Taylor Johnson e sua esposa Ellie é vivida pela Elizabeth Olsen. O curioso é que um ano depois, eles interpretaram irmãos em Vingadores, a Era de Ultron. Joe ainda se sente culpado pela morte de sua esposa e está obcecado em descobrir o que causou o tremor no reator. Ford vai para o Japão tirar seu pai da cadeia e Joe convence a ir até a antiga casa deles em busca dos dados que ele havia coletado. Nessa casa aparece um aquário escrito Mothra. Os dois são presos e levados para uma instalação construída onde era o reator. Serizawa e sua equipe estão estudando um casulo gigantesco que sugou toda a radiação da região. O casulo começa a se romper. Eu adoro o clima de suspense presente em toda essa cena, até parece um filme de horror. O monstro começa a sair do casulo, ele emite um pulso eletromagnético que desliga tudo que é elétrico. Eu acho esse poder muito legal. Ele começa a puxar os fios de proteção. Isso pode ser uma referência ao Jurassic Park. Uma coisa interessante desse filme é que os monstros são sempre mostrados pela perspectiva dos humanos. Eu gosto disso, acho que deixa o filme mais sombrio e realista. No meio dessa confusão, o Joe sofre um acidente. O monstro abre suas asas e desaparece na escuridão. A marinha chama esse monstro de Muto, que é uma abreviação para organismo terrestre massivo não identificado. O visual dele foi baseado em filmes como King Kong, Alien, Jurassic Park e Tropas Estelares. Eu particularmente acho esse visual meio sem graça. Tem uma arte conceitual do filme que mostra um visual muito mais detalhado, mais colorido. Acho que ficaria muito melhor. Mas os movimentos do Muto são bem legais. Eu adoro os sons que ele faz, são assustadores. Esse seu longo ciclo de desenvolvimento é parecido com o da cigarra periódica. A larva da cigarra passa até 17 anos debaixo da terra, se alimentando da seiva das raízes das árvores, até o seu exoesqueleto estar formado. O Joe morre e pra mim isso enfraquece muito a história do filme, porque ele era um personagem profundo que deixava a história mais dramática e interessante. E o Bryan Cranston é muito carismático, e um excelente ator também. A cena dele exigindo saber a verdade é de arrepiar. E do nada ele morre, e seremos forçados a continuar a história com seu filho, que não tem um pingo de carisma.
A doutora Viviane explica a Ford que eles são da organização Monarch, que foi criada para encontrar e estudar criaturas antigas que viviam na Terra quando o planeta era altamente radioativo. Essas criaturas se alimentavam dessa radiação. Quando os níveis de radiação caíram, elas passaram a viver nas profundezas do oceano, sugando a radiação do núcleo do planeta. Serizawa explica que os testes nucleares dos anos 50 eram na verdade a tentativa de matar um predador alfa antigo, conhecido como Gojira. No roteiro estava escrito Godzilla, mas o próprio ator Ken Watanabe quis chamá-lo de Gojira, porque esse é o nome original japonês de Godzilla. Serizawa acredita que o Godzilla pode derrotar o Muto e restaurar o equilíbrio. O Muto começa a tocar o terror engolindo os mísseis de um submarino. Ele emite o pulso eletromagnético e derruba a energia da cidade. Uma garotinha percebe que o oceano está se afastando e alerta o seu pai. Essa cena pode ser uma referência ao ocorrido de 2004 na Tailândia, onde Tilly Smith, de 10 anos, que havia aprendido sobre alertas de tsunami na escola, alertou as pessoas sobre um tsunami e acabou salvando quase 100 turistas que estavam na praia de Macau. Serizawa fica deslumbrado ao ver Godzilla se aproximando. Eu adoro essa admiração que ele tem pelo monstro. E o Godzilla é maior que o porta-aviões. Vamos ver como eles vão explicar aquela cena do Godzilla vs Kong. A chegada do Godzilla causa um enorme tsunami. Eu achei isso um toque bem realista e legal. Os soldados disparam sinalizadores para revelar a magnitude do Godzilla, e todo mundo olha espantado. Enquanto isso, Muto chega na cidade e ataca o trem onde Ford está. Depois chega causando estrago no aeroporto e vemos a grande pisada de Godzilla. Essa cena é fenomenal, é uma das minhas favoritas. E com quase 1 hora de filme, Godzilla finalmente aparece. E ele aparece do mesmo jeito que ele apareceu pela primeira vez no Godzilla de 1985. E ele tá lindo. Esse visual foi criado com a intenção de homenagear o Godzilla de 1954. Esse visual também foi inspirado em animais da vida real. Edwards queria que Godzilla fosse o mais realista possível, para representar uma verdadeira força da natureza. Ele tem brânquias, como os tubarões, seus dentes são desalinhados, como os de um jacaré, as narinas são mais separadas, lembrando mais um réptil. Sua pele também é meia reptiliana, mais parecida com a de crocodilo. Seus pés são mais largos, lembrando o pé de um elefante. Seu rosto foi inspirado em cães, ursos e águias para ter um tom mais majestoso. Ele tem 108 metros de altura e seu rugido tem alcance de 5 quilômetros. Aliás, esse rugido é o mesmo que o do filme de 54, só que atualizado para ficar mais orgânico. Os efeitos de Godzilla foram criados através da captura de movimentos. Ele foi interpretado pelo TJ Storm, que usava uma cauda protética e equipamento de captura de movimento. Quando parece que finalmente veremos a primeira luta do filme, cortamos para o dia seguinte, onde o filho do brother vê a luta pela televisão. Pra mim isso foi muito trollagem do diretor, mas eu achei que no final acabou ficando engraçado. A maior crítica desse filme foi o fato do Godzilla ter aparecido pouco. Ele tem apenas 11 minutos de tela. Na verdade, o fato do Godzilla ter aparecido pouco foi inspirado em Tubarão, que só mostra o animal quase no final do filme. A intenção é recriar o mesmo horror e o suspense que a presença do tubarão gerou no filme. Aliás, o nome da família Brody é uma homenagem ao protagonista do Tubarão. Descobrimos que outro ovo de Muto foi guardado em um depósito de lixo nuclear. Agora ele eclodiu e nasceu uma enorme fêmea. O estranho é que parece que ela se desenvolveu muito mais rápido que o macho. O visual dela é parecido com o do macho, só que ela é maior e não tem asas, igual a vagalumes e algumas vespas. Agora a história do filme vai girar em torno das ogivas nucleares. O plano é atrair os 3 monstros com uma ogiva e matá-los com a força da explosão. Ford se junta aos militares na missão de levar a ogiva. Descobrimos que a Muto está grávida. O estranho é que em nenhum momento foi mostrado um macho fertilizando esses ovos. A Muto destrói o trem e engole a ogiva. Ford sobrevive ao ataque. O plano agora é explodir a ogiva no meio do mar. Eles estão evacuando a cidade, então a Golden Gate está lotada. E o filho de Ford está em um ônibus nessa ponte. O legal é que eles realmente construíram um trecho dessa ponte no estúdio. Está chovendo e o Godzilla surge agora na luz do dia. E é impressionante como ele é colossal. Dá para sentir todo o peso dele. Seus movimentos foram inspirados em lobos e leões. O Muto emite outro pulso e derruba novamente a energia. Essa cena é muito legal porque os caças começam a cair. E tem o detalhe dos pilotos saltando de paraquedas. E aí vem o Muto de cima e afunda o barco com a ogiva, é uma cena maravilhosa. A cena dele encontrando a fêmea é impressionante porque ela é muito maior.
Eles se comunicam com chamados à distância, igual aos grilos. E o macho presenteia a fêmea com essa ogiva como um presente nupcial, assim como algumas espécies de aranhas e louva-a-Deus. E os dois trocando carinho chega a ser bonito, porque o filme trata eles como animais perdidos em um mundo hostil, e não como monstros malignos. A missão agora é pular de paraquedas no meio da cidade para recuperar a bomba. Agora o Serizawa fala a melhor frase do filme. E temos essa cena maravilhosa do Muto surgindo pela neblina, Godzilla surge do outro lado, agora eles vão brigar, agora vai! E novamente a briga é cortada. Pra que fazer isso, né? E agora chegou a famosa cena do salto de paraquedas. É uma cena muito linda e realmente foi filmada na vida real. Dublês foram treinados para pularem. E as imagens foram filmadas por especialistas em filmagens de paraquedismo. Mas nem a Palca teria coragem de fazer isso. Eles caindo no meio da briga dos monstros é algo aterrorizante. O ritmo do filme fica eletrizante, mostrando os soldados correndo contra o tempo para achar a ogiva. Tem essa cena maravilhosa do Godzilla surgindo através das nuvens. Isso é lindo demais. E aí você pensa, agora sim o pau vai comer. O Godzilla pega a Muto pelo pescoço. E novamente a cena cortada. Eles encontram um ninho e é bem parecido com aquele ninho fossilizado. E agora sim, finalmente, depois de 1h40, vemos Godzilla lutando contra a Muto. Esse estilo de luta foi inspirado em ursos e dragões de Komodo. Aparece um Muto macho e os dois dão um pau no Godzilla. Dá até dó dele. Enquanto isso, os soldados conseguem carregar a bomba e Ford decide incendiar o ninho com gasolina. O interessante é que aparece uma cabeça de dragão. Eu acho que é uma referência ao King Ghidorah. O ninho explode e a Muto fica muito brava e fica olhando com raiva para o Brody. Isso me lembrou o final do Godzilla de 1998. E temos a melhor e mais linda cena do filme. As placas do Godzilla vão se acendendo aos poucos e finalmente ele usa seu icônico bafo atômico. Eu adoro como ele vai estufando o peito como se estivesse acumulando toda a energia. Eu lembro que nessa cena eu pirei no cinema. Godzilla finalmente mata o macho com uma poderosa rabada. Ele fica muito cansado e ainda cai um prédio em cima dele, dando a entender que ele pode ter morrido. Ford consegue ligar o barco para levar a bomba para longe, mas ele percebe que a Muto fêmea está ali, só de olho nele. Ele aponta sua arma para ela e ela para como se tivesse sido atingida. Ele chega a pensar que deu um tiro, mas na verdade foi Godzilla que a mordeu por trás. Essa cena foi uma referência ao resgate do soldado Ryan. Godzilla então abre a boca da Muto e solta um raio atômico dentro dela. É muito brutal. Ele rugindo com a cabeça dela na mão e a força da cidade voltando é lindo demais. Godzilla desmaia, Ford é socorrido e a bomba explode no meio do oceano. No dia seguinte, Ford encontra sua família. Godzilla acorda e volta para o mar, com todo mundo batendo palma para ele por ter derrotado os Mutos. O noticiário chama ele de Rei dos Monstros, fazendo aí uma referência ao nome do primeiro filme nos Estados Unidos. Então, apesar do filme não ter um bom protagonista, a história ser meio fraca e não ter mostrado muito Godzilla e ficar enrolando para a luta dos monstros, a direção e a produção é bem legal, a trilha sonora é muito boa também. E eu gosto desse tom mais sombrio e realista. Então não é um filmão, mas é um bom filme sim, dá pra se divertir. Comente a sua nota para Godzilla de 2014. E qual a sua cena favorita do filme? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você teria coragem de pular de paraquedas? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.